Fala, galera! Se vocês assistiram ao Ice Jetro, o vídeo onde eu apresento separados por levels os filmes mais perturbadores já realizados, e imaginavam que seria impossível descer mais fundo, mais profundo naquele gráfico, visto que a última camada, a oitava, já possuía um nível de desgraceira tamanho, preparem-se para rever seus conceitos da pior maneira possível. O nono level do iceberg possui produções ainda mais desconfortáveis e doentias. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. No vídeo do Ice Jetro, alguém escreveu nos comentários: olha, ao invés de um iceberg com níveis de profundidade, você deveria ter separado os filmes em círculos, se inspirando na Divina Comédia de Dante, onde o inferno é dividido em círculos. Uma pena eu não lembrar o nome da pessoa que disse isso, porque eu gostaria muito de citá-la aqui. Essa observação é genial. O sétimo e o oitavo level, os mais profundos, e esse aqui, o nono que eu vou comentar, de fato possuem produções que parecem ter saído da casa do capeta. Obras cheias de maldade, feitas por pessoas desalmadas. Eu não pretendo entrar em detalhes na descrição dos conteúdos dessas obras, mas todo cuidado com gatilhos é pouco. Se você é uma pessoa sensível, se impressiona com facilidade, melhor não assistir ao vídeo, ok? 5 filmes com muitas aspas, habitam o nono level do iceberg. 3 deles são mixtapes, ou seja, compilados de vídeos curtinhos com cenas incômodas e doentias. Garbage of a Gehenna World é uma dessas mixtapes, um compêndio de aproximadamente 1 hora de duração. O Gehenna do título se refere a um canal de esgoto a céu aberto que corre sob as ruas de Jerusalém. O canal foi criado com o propósito de drenar a água da chuva, mas as pessoas passaram a utilizá-lo para jogar dejetos humanos, lixo e carcaças de animais. Com o passar do tempo, por conta de algumas lendas religiosas, Gehenna tornou-se a imagem hebraica do inferno. A mixtape mostra uma série de sacrifícios humanos e rituais satânicos com vozes alteradas, distorcidas, falando em latim misturado com outra língua. O judaísmo, a religião mais popular naquela região, é citado em diversas situações. As mortes são bem lentas, realizadas com requintes de extrema crueldade. Acredito eu que eles meteram essa narração em off aí para dar um tom sobrenatural à coisa, fazer parecer que tudo aquilo é fruto de algum culto demoníaco. Visto que é extremamente difícil encontrar informações sobre Garbage of a Gehenna World, não dá para garantir que ele foi filmado em Israel ou alguma região ali perto. Pode ter sido em qualquer lugar do planeta. Pleasure and Pain, volume 1 e 2, são outras duas desgraceiras. A parte 1 é basicamente dedicada a cirurgias. E quando eu digo cirurgias, não necessariamente conduzidas por médicos. Temos aqui uma série de sessões de body modifications realizadas na bruta, como a gente costuma dizer aqui na Bahia, sem anestesia ou delicadeza. Implantes de chifres, língua dividida ao meio, clitóris dividido ao meio, solução salina injetada no saco, entre outras criatividades, vamos chamar assim, envolvendo os órgãos genitais. As cirurgias são feitas em locais horríveis, com pouquíssima higiene. Porém, a mixtape tem a cara de pau de emitir um alerta no início, dizendo para o espectador não tentar copiar os procedimentos, porque eles foram realizados por profissionais gabaritados em locais adequados. Me engana que eu gosto.
Já a parte 2 é um compêndio de maus tratos com animais. Coisa de psicopata que deveria estar no hospício ou debaixo da terra. O primeiro clipe dá uma ideia do quão absurdo é o nível de maldade dessa mixtape. 3 imbecis amarram uma cachorrinha ao seu carro e saem com o veículo em alta velocidade, obrigando o animal a correr para não ser arrastado. E quando o bicho cansa, é justamente isso que acontece. Three Guys, One Hammer é um snuff movie bastante conhecido na internet. O vídeo, de aproximadamente 7 minutos, começou a circular em 2007, período em que 2 serial killers de 19 anos cometeram diversos crimes na cidade de Dnepropetrovsk, na Ucrânia, olha só. O vídeo é uma filmagem de celular de um desses crimes, onde os 2 rapazes, Viktor Sayenko e Igor Supruniak, atacam com um martelo um homem que passeava de bicicleta. Sergei Yatsenko, de 48 anos, recebeu várias marteladas na cabeça e posteriormente teve o seu crânio perfurado por uma chave de fenda. Os jovens chegaram a cometer 21 assassinatos até serem capturados pela polícia. A morte do ciclista foi o único vídeo que vazou na internet. Porém, as autoridades encontraram outras 13 filmagens com vítimas distintas no computador de um dos moleques. Quando eles foram a julgamento, a namorada do Viktor Sayenko disse à imprensa que a dupla havia feito contato com um desconhecido através da internet, um estrangeiro rico que prometeu uma grande quantia em dinheiro por 40 vídeos de mortes. As autoridades responsáveis pelo caso descartaram essa hipótese. Em 2009, os jovens foram condenados à prisão perpétua pela Suprema Corte da Ucrânia. Ué, Jetro, mas não eram 3 rapazes? O título não é Three Guys? De fato, o terceiro era o cara que fez as filmagens, que filmou a morte do ciclista. De alguma forma, ele conseguiu escapar das acusações e não foi a julgamento. Da Full Love, segundo relatos, chegou a ser disponibilizado na Dark Web, mas por conta do seu conteúdo pesado e incriminador, foi retirado da internet. De acordo com as autoridades americanas, qualquer um que admitisse tê-lo visto estaria confessando um grave delito e passível de acusação criminal e posterior prisão. Peter Scully, o homem por trás desse vídeo maldito, no passado foi o responsável por uma das maiores redes de pedofilia que se tem conhecimento. O australiano comercializava suas produções por valores que iam de $1.000 a $10.000. O vídeo, capturado e tirado de circulação pelas autoridades, mostra esse miserável e 2 comparsas maltratando vários bebês. As filmagens foram realizadas nas Filipinas, onde Scully subornava as famílias pobres que emprestavam os filhos sem saber que eles estavam sendo submetidos a sessões de tortura. Muito bafafá foi gerado em torno de Darfur Love, muitas lendas surgiram, então hoje não se sabe qual o conteúdo exato da gravação. Para você ter uma ideia de como essa história ganhou proporções absurdas, na Amazon, isso mesmo que você ouviu, tem, ou melhor, já esteve disponível para venda, o produto encontra-se esgotado, um livro chamado Deep Web Legends, da Full Love, contendo imagens supostamente extraídas dessa tal fita. A falta de bom senso e a ganância de algumas pessoas é algo que eu não canso de me impressionar. Daisy's Destruction é outra produção bárbara do Scully que rendeu muito pano para manga e foi retirada de circulação pelo FBI. Na gravação, um homem branco, cujo rosto aparece censurado, e uma mulher nua mascarada molestam uma menina de apenas 2 anos de idade. O vídeo era comercializado em sites para adultos e em alguns domínios da Dark Web dedicados ao hardcore. Hardcore é um subgênero do pornô focado em torturas e humilhações cujas principais vítimas são menores de idade. Quando o vídeo surgiu na Europa, em 2014, segundo o programa 60 Minutes Austrália, o rosto do Peter Scully estava borrado, mas o seu sotaque australiano
serviu como pista para as autoridades, que começaram uma mega caçada ao redor do mundo. Em 2015, ele foi localizado e capturado pela polícia nas Filipinas. Em 2018, foi condenado à prisão perpétua. Uma equipe do programa 60 Minutes Austrália foi até a penitenciária conversar com esse canalha. Entre várias declarações, ele disse que, a princípio, aquele tipo de conteúdo o incomodava, mas à medida que o tempo foi passando e o dinheiro entrando e era uma grana fácil, ele se acostumou com o negócio. Olha só o grau de sordidez desse homem. Outros envolvidos no esquema também foram presos, inclusive um médico brasileiro que, através da internet, ensinava aos criminosos quais eram os medicamentos, os remédios mais apropriados para dopar as vítimas. Espero que esse vídeo, além de saciar a curiosidade de vocês a respeito dessas produções obscuras, funcione também como uma espécie de alerta para os pais. Eu sei que aqui tem muitos. A ideia de fazer esse programa, inclusive, surgiu após eu receber um e-mail de uma mãe, uma inscrita do canal, preocupada, porque viu esses filmes sendo citados, rendendo discussões no TikTok, que é uma rede social predominantemente utilizada por crianças e adolescentes. Então, você, pai, mãe responsável, não dê bobeira, fique de olho, fiscalize o conteúdo que os seus filhos estão consumindo na internet. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, ajuda na divulgação do canal. E me seguir nas minhas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!